Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Governo Federal repassa R$1 bilhão para a educação básica de todo o país. O Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, repassou R$1,36 bilhão do Salário Educação para entes federativos de todo o país na última semana. Estados, municípios e o Distrito Federal já podem investir os recursos na melhoria de suas redes de ensino de educação básica. Do total transferido na última semana, R$1,23 bilhão referem-se à parcela de fevereiro do Salário Educação, e outros R$130 milhões são valores residuais do ano passado. O montante repassado a cada ente federativo pode ser conferido no portal do FNDE, no sistema de consultas à liberação de recursos. Segundo Marcelo Ponte, presidente do FNDE, cabe aos gestores locais definir a melhor destinação dos recursos de acordo com a realidade de cada rede. Eles podem investir em ações diversas de manutenção e desenvolvimento do ensino, como capacitação de professores, construção, reforma ou ampliação de escolas, aquisição de materiais didáticos e manutenção ou compra de veículos escolares, por exemplo. Ao lado do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, o Salário Educação é uma fonte importante de recursos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino básico no Brasil. Trata-se de uma contribuição social recolhida de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento. Mapa orienta consórcios de municípios a buscar adesão ao SISB-POA. Mais de 520 cidades vão receber orientações técnicas no projeto de ampliação de municípios integrados ao SISB-POA por meio de consórcios públicos municipais, o CONSIM. O projeto CONSIM tem como objetivo orientar tecnicamente os consórcios públicos de municípios que buscam desenvolver seus serviços de inspeção de produtos de origem animal, visando a inclusão no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB-POA. Após a adesão, as agroindústrias de carnes, leite, pescados, ovos, mel e respectivos derivados podem comercializar seus produtos em todo o território nacional. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou a importância do modelo de consórcios municipais para que os produtores possam ampliar sua comercialização. É um sonho para todos os municípios brasileiros, para os pequenos produtores que sempre encontraram muita dificuldade na comercialização, em como vender os seus produtos. O SISB-POA faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, e busca padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar. Para obter a equivalência dos seus serviços de inspeção junto ao MAPA, é preciso comprovar que as medidas de inspeção higiênico-sanitária e tecnológica praticadas permitem avaliar a qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal com a mesma eficiência do Ministério da Agricultura. A primeira edição do projeto CONSIM foi realizada entre 2020 e 2021 e contou com a participação de 12 consórcios públicos. Desses, 10 conseguiram obter adesão ao SISB-POA, beneficiando uma área de abrangência de 175 municípios em 6 estados. Com isto, o SISB-POA passou a contar com 22 estados, o Distrito Federal, 31 municípios individualmente e 14 consórcios públicos de municípios, contemplando 260 municípios. Atualmente, existem quase 10 mil produtos com o selo SISB circulando no país. Medida provisória muda regras do auxílio alimentação e regulamenta teletrabalho. O Poder Executivo editou a Medida Provisória 1108 de 2022, que regulamenta o teletrabalho no Brasil. O objetivo, segundo o governo federal, é aumentar a segurança jurídica dessa modalidade de trabalho. A medida também muda regras do auxílio alimentação,
o popular Vale Refeição ou Vale Alimentação. A norma define teletrabalho ou trabalho remoto como a prestação de serviços fora das dependências da empresa de maneira preponderante ou híbrida, que, por sua natureza, não pode ser caracterizada como trabalho externo. Em relação ao auxílio alimentação, a medida provisória determina que ele seja destinado exclusivamente ao pagamento de refeição em restaurantes ou de gêneros alimentícios comprados no comércio. O governo alega que a regra visa impedir que o auxílio, que tem tratamento tributário favorável, seja destinado à aquisição de produtos não relacionados à alimentação. Já entre as regras que foram inseridas na consolidação das leis do trabalho estão: o teletrabalho deverá constar expressamente em contrato individual de trabalho. O contrato poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. A presença do trabalhador no ambiente de trabalho para tarefas específicas, ainda que de forma habitual, não descaracteriza o trabalho remoto. Ao teletrabalhador que reside em localidade diversa da sede da empresa, será aplicada a legislação e os acordos coletivos da região onde vive. O regime de trabalho também poderá ser aplicado a aprendizes e estagiários. E trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos completos terão prioridade para as vagas em teletrabalho. Em entrevista ao programa Revista Rio da Rádio Nacional, a advogada trabalhista Bianca Bonfim Carelli, especialista em questões parentais e de gênero, comentou a medida provisória que regulamenta teletrabalho, tratando em especial da previsão de prioridade para as vagas de teletrabalho para os trabalhadores com filhos de até 4 anos. Confira a seguir a entrevista. Bianca, eu vou aproveitar a sua familiaridade com temas que envolvem a maternidade e o direito para a gente falar de um dos aspectos dessa medida provisória, que é a preferência para pais e mães de crianças que tenham até 4 anos. A gente sabe que isso é um desafio principalmente para as mães, por questões culturais, né, que a gente tem aqui no Brasil e em tantos outros países do mundo, mas o texto fala em preferência e não exatamente uma determinação, né? Então a gente sabe que existe alguma coisa aí que vai ficar a cargo da interpretação e do modo como as empresas vão fazer essa gestão a partir do texto legislativo. Mas o fato de citar preferência já é um avanço na nossa legislação ou a gente precisaria de uma redação mais específica para dar mais segurança, Bianca? Eu acho que já é um avanço, sem dúvida alguma. Eu acho que é importante a gente começar falando sobre as vantagens e desvantagens dessa modalidade de contratação, né, que é o teletrabalho, ou até mesmo o regime híbrido, para aquela pessoa que trabalha em teletrabalho, né, em home office, mas que eventualmente comparece à empresa para situações pontuais. As vantagens que eu acho importante a gente falar é a possibilidade da pessoa estar mais perto da sua família, né, reduzir o tempo de deslocamento, reduzir o custo com o transporte, inclusive, e para o empregador é uma vantagem porque muitas vezes isso reduz o próprio custo dele, né. A desvantagem que a gente tem e não pode deixar de falar em relação ao teletrabalho é a fragilização dos coletivos, né. A gente sabe que quando a pessoa trabalha próximo dos seus colegas de trabalho, tem sempre aquela hora ali do cafezinho, do intervalo, sai para almoçar, e nessa hora que sai para almoçar as pessoas têm uma troca que é importante, que pode gerar uma mobilização para garantir a reivindicação dos seus direitos, né? A nossa história é repleta desses exemplos. Então, quando a gente fala em teletrabalho, a pandemia veio mostrar que é uma realidade que pode apresentar muitas vantagens, mas a gente sempre tem que colocar isso na balança, né? E não pode deixar de falar que, em certa medida, o teletrabalho também pode fragilizar os coletivos. Agora, em relação aos pais e mães, né, com crianças até 4 anos, é importante a gente pensar que, assim, as crianças até 4 anos, como regra geral, elas adoecem mais, né? Elas ainda estão desenvolvendo o seu sistema imunológico, fortalecendo o seu sistema imunológico. Então, elas estão mais submetidas às doenças. A maior parte das famílias brasileiras não conta com rede de apoio em tempo integral, né? Então, nesses períodos de adoecimento, que a criança não pode ir para a escola,
os pais ficam, né, muito dependentes de conseguir uma solução para equacionar quem vai cuidar dessa criança no período que eles estariam trabalhando. E, por vezes, o teletrabalho poderia ser uma solução. Então, o teletrabalho, além disso, como os pais e as mães, né, não vão fazer esse deslocamento para a empresa, eles poupam esse tempo. A gente pode pensar assim, até dentro de uma realidade de privilégios, quem, por exemplo, pode pagar uma cuidadora, uma babá, Sim. que fique trabalhando 8 horas, né, com 1 hora de intervalo, isso vai a 9 horas, se o pai e a mãe estão fora de casa também, trabalhando 8 a 9 horas, né, se a gente contar o intervalo, tem também o tempo de deslocamento deles para ir para o trabalho e para voltar para o trabalho. Então, obviamente, eles vão ficar fora de casa muito mais do que essas 9 horas que a cuidadora estaria em casa cuidando desse filho, né? Eles vão ficar de 10 a 12 horas fora de casa. Então, quem fica nesse período com as crianças, né? Como equacionar isso? Então, realmente são desafios que se apresentam para os pais nessa situação, e a medida provisória garantindo prioridade foi um avanço, né? Então, assim, o que significa isso de você prever a prioridade? Se a empresa tem trabalho, tem funções que podem ser alocadas no teletrabalho, tem vagas, né, para que os empregados sejam alocados no teletrabalho, ela deve fazer um chamado, uma convocação aos empregados que estão inseridos nesse perfil, ou seja, que tenham filhos até 4 anos de idade, sob sua guarda judicial. Isso houve essa ressalva, né? Então, sei lá, se é um casal separado, se um deles não tiver a guarda, ele não está inserido nesse rol de quem tem essa prioridade. Sim, e aí, sim. aqueles empregados que estiverem inseridos nesse perfil terão prioridade. Eles poderão escolher fazer a opção pelo teletrabalho e poderão achar que, no caso deles, isso não é tão favorável, benéfico, enfim, não é conveniente para eles naquele caso. Sim, nós percebemos durante esse período da pandemia as possibilidades múltiplas de arranjos para atender a vida pessoal e, ao mesmo tempo, as empresas, quando essa flexibilidade aumentou, né? Que inclui a possibilidade dessa logística facilitada. Em muitos casos, as unidades de ensino, as creches, ficam próximas às residências das pessoas e não próximas aos seus locais de trabalho. Então, a possibilidade de fazer esse deslocamento rapidamente, voltar para casa para trabalhar, também foi dada nesse regime de trabalho remoto, além dessa possibilidade de estar mais perto ali da residência para tomadas de decisão que às vezes cabem mais aos responsáveis do que às próprias cuidadoras, no caso das famílias que têm cuidadoras, enfim. Então, essa proximidade favoreceu, em muitos casos, as famílias. E nós sabemos que o profissional, mesmo que esteja na empresa, cumprindo um regime integral, de forma presencial, muitas das vezes ele acaba resolvendo questões domésticas, né? Ele está ali no telefone celular, falando ou mandando mensagens para tentar dar conta de situações domésticas. Então, ele acaba tendo a rotina ainda mais impactada quando está à distância, tentando resolver questões que dependem, né, dele para resolver. Agora, você falou, Bianca, sobre vantagens e desvantagens do regime de trabalho remoto, e uma das questões que gerou diversas reclamações por parte dos trabalhadores é em relação ao aumento dos gastos na residência, porque o indivíduo que tinha, por exemplo, um ambiente com ar-condicionado para trabalhar, se ele mantém o ar-condicionado ligado na sua residência, ele tem um aumento expressivo na conta de energia. Muitos tiveram de adquirir pacotes de internet pagando um preço mais alto para poder garantir ali a qualidade, a eficiência do trabalho, dependendo das suas funções. E a medida provisória fala dessa possibilidade de ressarcimento, quando o trabalhador acaba tendo esses custos, né, da sua residência, os custos fixos, majorados por conta do trabalho remoto, não é isso? Isso. Na verdade, o contrato, né, aí a gente tem que falar o seguinte: quem já é contratado no regime de teletrabalho,
esse regime tem que estar previsto no próprio contrato de trabalho. Quem foi contratado, por exemplo, para trabalhar de forma presencial e foi transferido depois para o teletrabalho, isso precisa constar de um aditivo. Seja em um caso, seja em outro, tanto o contrato como o aditivo, eles precisam prever de que forma vai funcionar, quem vai ter a responsabilidade por adquirir o material e de que forma, quais vão ser as formas de reembolso desse material. Agora, infelizmente, eu acho que a redação não foi tão feliz quanto a estabelecer o reembolso integral, não só do material que vai ser adquirido, como das despesas, como você mencionou, de luz, de pacote de internet. E essas demandas continuarão vindo para a Justiça, esses questionamentos continuarão existindo, porque eu acho que a redação ainda não foi tão feliz quanto mereceria. Mas eu gostaria também de fazer uma ressalva quanto à questão dos trabalhadores, com filhos e crianças até 4 anos de idade, que também a gente precisa ter atenção para que isso não importe num abuso, assim, para que o empregador não tenha uma postura abusiva em relação aos empregados nessas circunstâncias. Porque, por exemplo, se você tem um filho que está passando por uma internação numa UTI, se você tem um filho que está passando, que necessita de um tratamento específico por determinada parte do horário, é importante que o empregador entenda que, em diversas circunstâncias, a continuidade do trabalho naquele período não vai ser possível, E não passe a ter uma cultura de que agora está em teletrabalho, tem que ficar integralmente à minha disposição. Esse tipo de limite, ele vai ser estabelecido no dia a dia, mas é importante que não se entenda o teletrabalho como uma carta branca para exigir a plena disponibilidade do empregado nessas circunstâncias. Com toda certeza. Isso é mais um dos fenômenos que a gente tem notado recentemente. A gente já tinha dificuldade dos trabalhadores se desconectarem com as suas funções profissionais por conta da facilidade de diálogos através do celular, dos aplicativos, enfim, quando o empregador ou quando as demandas podem continuar chegando e às vezes o indivíduo se sente ali forçado a continuar respondendo, Isso já acontecia antes. Com a possibilidade do trabalho remoto, a gente teve a percepção da jornada, de certa forma, um pouco mais complicada, Entender que a jornada tem um início, um meio e um fim, parece que ficou um pouco mais difícil em algumas empresas, e aí alguns trabalhadores conseguem expressar isso, outros têm medo de perder os seus empregos. Então é importante que, junto com esse texto, com essa medida provisória, a gente ative novamente, a gente atualize as reflexões em torno desse tema. Governo Federal lança guia prático para projetos de parceria público-privada de iluminação pública. O Governo Federal lançou o Guia Prático de Estruturação de Projetos de Parceria Público-Privada de Iluminação Pública. O objetivo é disseminar o conhecimento de boas práticas na estruturação de projetos de parcerias público-privadas, conhecidas por PPPs. O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, apoia a estruturação de projetos de iluminação pública por ser a instituição responsável pela temática urbana. A publicação traz uma visão geral do ciclo de um projeto de PPP, desde a sua preparação e estruturação até os processos de consulta pública e licitação. Entre os temas abordados estão planejamento, gestão, organização do projeto de trabalho, governança, preparação e sensibilização da equipe e o engajamento das partes interessadas. Também são tratados pontos essenciais sobre os estudos técnicos e jurídicos, além da modelagem econômico-financeira, bem como pontos de atenção a serem levados em conta nos contratos de parcerias público-privadas. Entre os benefícios da estruturação de projetos de iluminação pública estão a melhoria da segurança pública, redução do consumo de energia da Prefeitura e fomento às atividades de comércio e turismo por meio da iluminação de destaque nos monumentos municipais. Governo Federal reajusta valores das faixas de renda do Auxílio Brasil. O Governo Federal, em edição extra do Diário Oficial da União, publicou na terça-feira, 29 de março, um decreto que reajusta os valores das faixas de renda das famílias que são consideradas em situação de pobreza e extrema pobreza no programa Auxílio Brasil.
a faixa de renda reajustada para uma família considerada em situação de extrema pobreza passa de R$ 100 para R$ 105 por indivíduo, e as que estão incluídas na faixa de pobreza de R$ 200 para R$ 210 por pessoa. Os valores publicados no decreto assinado pelo presidente, na prática já estavam sendo considerados pelo Ministério da Cidadania. As faixas mencionadas no documento é que servem de base para o cidadão ser atendido pelo Auxílio Brasil, nome dado pelo governo federal para o programa que substituiu o Bolsa Família, desenvolvido para amparar as famílias em situação de extrema pobreza. Aqueles que estão na faixa da pobreza também têm direitos a receber o auxílio desde que cumpram alguns requisitos, como membros que sejam gestantes ou que possuam menos de 21 anos. O novo decreto também mudou algumas regras do Auxílio Brasil. Foi estabelecida uma ordem de prioridade na concessão do pagamento, conforme a renda e o número de pessoas por família em condições de receber o recurso. Os ressarcimentos de valores recebidos indevidamente por quem prestou informações falsas ou quem usou de outras formas ilícitas no Cadastro Único para conseguir receber ou permanecer recebendo o Auxílio Brasil também estão previstos no texto. Outra mudança estabelecida pelo decreto é que os bancos privados também poderão agir como agentes pagadores do auxílio aos cidadãos, o que anteriormente estava condicionado apenas às instituições financeiras federais, ou seja, à Caixa Econômica. Ministério da Economia informa bloqueio em parte das emendas de relator. As emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, devem sofrer um bloqueio de 1,72 bilhão de reais no orçamento, conforme foi informado pelo Ministério da Economia na quinta-feira, 31 de março. O contingenciamento visa atender ao teto de gastos, uma regra constitucional que limita as despesas da União à inflação. Emendas parlamentares são uma parte do orçamento da União em que os deputados e senadores destinam recursos para suas bases políticas ou estados de origem. Entre as categorias de emendas existentes, uma delas é a emenda de relator, em que o parlamentar responsável por redigir o orçamento divide os recursos conforme os seus próprios critérios de avaliação. Ao todo, as emendas de relator somam 16,5 bilhões de reais neste ano. Todas as emendas juntas somam mais de 36 bilhões. A forma como essa verba vem sendo distribuída nos últimos anos está sendo questionada em ações no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Contas da União, por possuir motivações pessoais e pouca transparência. O governo informou ainda que projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional neste mês para alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 também traz critérios de bloqueio de dotações. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!